Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1894 para terça-feira de fucking Champions. Brawls, o futebol espetáculo está de regresso e nós estaremos cá em live para acompanhar os 4 jogos, talvez com uma stakezinha em cada jogo ou até 2 no jogo do Benfica. Já vamos ver aquilo que nos reserva esta terça-feira, mas antes disso... Eu sei o que é que vocês querem. Eu sei. Vocês querem free bets para meter aquela moedinha. Eu sei. O que é que vai acontecer antes de oferecer os free bets? Vou-te falar da minha aplicação. Tal e qual. Esta aplicação que está aqui em baixo. Estás a ver aqui o rato? Estás a ver o rato? Essa aplicação a Multis, onde tu podes fazer múltiplas em segundos, sofreu uma atualização. Bem, para já só disponível para Android, futuramente disponível também para iOS. Mas quem usa Android pode fazer o download da aplicação Multis e agora sim, fazes múltiplas em segundos. Em segundos. Imagina que tu gostas de fazer múltiplas, ok? Mas perdes um tempo... Queres fazer uma múltipla com 10 jogos, em que queres colocar ambas marcam, dupla possibilidade e vitória. E tens que entrar campeonato a campeonato, sempre, a procurar a odd, a procurar a aposta. Com a Multis, tu escolhes o número de jogos, o número da aposta, o campeonato e a faixa de odd que queres. Eu só quero uma aposta, eu só quero o ambas marcam com a odd entre de 1,20 a 1,45, ok? E a Multis vai-te buscar esses jogos todos à BetClick. Atenção, as odds da BetClick estão na Multis agora. Aquilo que tens na BetClick é as odds que estão na Multis. E depois, a parte mais bonita é que vai aparecer, depois da Multis fazer as múltiplas, vai aparecer em baixo de cada múltipla, apostar na BetClick. Exatamente. E tu clicas nesse botão e abre na app da BetClick. Em segundos! Por isso, podes experimentar gratuitamente e depois, se gostares, fazes a subscrição de uma das modalidades. Seguimos rios. Está dito. Para Alves. Então, é free bets, não é? Vamos oferecer aqui free bets ao longo do vídeo. E eu hoje estou bravo. Uma coisa que eu não fiz, eu não consegui, hoje teve um dia, esqueçam, o pneu do meu carro rebentou, filha da puta do pneu, e eu não uso pneu superlente, porque aqueles pneus são pneus muito grandes, e foi um filme do caralhão. Pronto, já estou com os pneus, e por acaso a coisa resolveu-se, mas... foi um red do caralhão. Foi, sim senhora. Mas pronto, bravos. Tirando isso, eu não tive tempo. Eu li algumas mensagens. Eu hoje ia oferecer uma prenda qualquer a um dos melhores comentários, mas eu acho que não é justo. Eu, se não li os comentários todos, é que a minha ideia era acompanhar ao longo do dia os comentários. Eu, como não acompanhei, quando fui ver, já tinha 200 e tal comentários. Eu disse, não vou conseguir. Eu não vou conseguir ler os comentários todos. Por isso, muito obrigado pelos 321 comentários. E... vamos oferecer free bets. Se fores um dos vencedores, entras em contacto comigo por mensagem privada, preferencialmente no Instagram, que é mais fácil, e eu depois combino contigo como é que tu podes... Aliás, se fores um dos vencedores, envias logo o print do YouTube para confirmar que foste tu e username BetClick. Está feito. Bravo, primeiro vencedor. O Fabini, o canário do Estoril, que vai ver uma corda e um alçapão. Aqui está uma mensagem complexa, mas valeu uma free bet. Parabéns, Fabini, grande abraço. Depois, o Rodrigo Lopes, siga bravo. Parabéns, Rodrigo, pela free bet. Vou dar mais uma e depois dou outras ao longo do vídeo. Temos o nosso querido Afonso Velhinho. Seguimos, diz ele. E seguimos com uma free bet no bolso. Para Alvos, depois está dito... O dia de hoje, o Barcelona está agora a começar, o Cagliari começou a 14 minutos e o Brentford ainda está a 0-0 aos 30 minutos. Já está a foder a aposta do dia, este Brentford, para vencer ambas as partes. Ainda estamos a tempo. De resto, é deixar rolar porque é uma segunda-feira para cumprir calendário. Nesta terça-feira, vamos começar por um espetacular, o jogo até às 17h45, nós não vamos... Eu tinha dito que íamos acompanhar os 4 jogos, mas não vamos acompanhar os 4 jogos, porque este jogo é às 17h45. Vamos acompanhar 3 jogos. Não é mau, 3 jogos já é bom. Por isso, este jogo é às 17h45, Galatasaray Juventus, e eu sinceramente, bravos, não sei. Eu acho que, eu não gosto muito, eu não confio nesta Juve. Esta Juve, bravos. Ela vem de uma sequência de jogos um bocado intermitente.
Principalmente a Juve vem numa sequência de jogos a sofrer golos. Okay? Eu acho que o dado estatístico que salta mais à vista nesta Juventus no momento, e é até um pouco contraditório, porque a Juventus é sempre aquela equipa que se associa sempre a uma parte defensiva mais eficaz, mas neste momento a Juventus está a levar batatinhas no lombo. E eu não sei não. Vem aqui de uma sequência de jogos interessante, são 4 jogos seguidos a sofrer golos e não foram poucos. Nos últimos 3 jogos sofreu 8 golos para Alves. A Juventus chega aqui à casa de um Galatasaray que tem um fator casa de qualidade, ok? É uma equipa que finaliza bem. Nos últimos jogos está a marcar, tirando o jogo em casa até, está numa sequência de jogos espetacular. Estamos a falar de 2 derrotas nos últimos 15 jogos, com muitas vitórias, a marcar muitos golos. Sei não. Eu acho que a Juve leva esta pipoca. O Galatasaray não é favorito em casa. Estamos a falar de golos por equipa a 1,30 para o Gala. De uma certa forma, é aceitável. Eu diria que temos aqui uma boa possibilidade de irmos buscar ambas marcam 1,60. Óbvio que a Juve é sempre uma equipa onde a capacidade de finalização está lá. Mas a análise, neste momento, dá para que a Juve tenha uma grande possibilidade de sofrer golo. Mais o bom fator casa do Galatasaray, acredito que aqui temos os ingredientes para o jogo das 17h45, termos um bom ambas marcam. Acredito que sim. É um jogo que até pode descambar para golos, sinceramente. Over 2,5... over 2,5 a 1,66 também parece-me ser uma aposta interessante. Mas aqui já precisamos de 3 golos. Eu não digo que, normalmente, quando tenho uma expectativa de over 2,5 com ambas marcam, vou sempre numa equipa com dupla possibilidade, mais golos, mas não estou a ver. Não confio muito numa Juve empate over 2,5 ou over 1,5. Eu confio sim nas duas para marcarem. Acho que este Gala Juve está direcionado para ambas marcas. Eu acredito já, se houver uma surpresa amanhã de o Galatasaray fazer um bom jogo, para mim não será grande surpresa. Bravos! Sai um jogo com golos. Ou seja, esta minha última dica pode dar para o Galatasaray empate e over 1,5. Ok? Ou seja, acontece o tal ambas marcam, isso significa que acontecem 2 golos no jogo, mas a expectativa é que o Gala não perca. Eu acredito que pode acontecer. A Juve passa por um momento de forma mais fraco e o Galatasaray, obviamente, que lhe cheira a sangue. Estamos a falar Galatasaray empate e over 1,5, modo 2,15. Interessante. Estamos a falar também de uma dupla possibilidade de Galatasaray, em simples, sem expectativa de golos absolutamente nenhuma, a 1,66. Estou a ver aqui essa possibilidade. O bom fator casa para o Gala. Ou seja, eu acabo por dar 2 vias. E tu agora escolha-me. Eu tenho a minha escolha. Escolho o ambas marcam. Mas o ambas marcam pode dar também para a segunda via, que será o Gala não perder em casa. Ok? A 1,66, por aquilo que são as duas equipas do momento, mais o fator casa do Gala, parece-me ser também interessante. Se eu for ao encontro da tua expectativa, estamos juntos. Não, vamos no ambas marcam e a coisa está resolvida. Siga! Para Alves, pumba, free bet. Nosso querido Nelson Fabrício, lindo fim de semana foi. Foi um lindo fim de semana. Foi um fim de semana. Só aquela odd 22 mata logo as múltiplas todas. Logo. E depois ainda bateu uma odd 3. E, se não me engano, no sábado, não sei se bateu. Agora não me... Acho que bateu também. Bateu a múltipla da jornada da Bundesliga. Putaria. Por isso, odd 4. Por isso, este fim de semana foi um fim de semana lindo. Ok? Eu até me transformo aqui em sopas de massa. Tu és tolo. Bravos! PSG Mónaco. Mentira. Mónaco PSG. E era o que eu mais queria ver, sinceramente. Era o que eu queria ver, era um jogo de Champions entre o Mónaco e o PSG. Que espetacular! Ou seja, o PSG entra aqui muito bem cotado contra este Mónaco, e este Mónaco tem síndrome de Atlético de Madrid. Atenção, para quem segue aqui o canal sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. O último jogo, o Mónaco venceu o PSG, Ligue 1 de France, em novembro, e os outros jogos têm sido putaria brava de golos. Okay? O confronto direto tem sido interessante entre as duas equipas, à exceção aqui de 2 joguitos que ficou 1-0. No entanto, o PSG passa pelo momento de forma a sofrer golos. E eu não sei não se este PSG
não vai sofrer aquela pipoquinha. Tem uma sequência de jogos um pouco intermitente este PSG. Não sei se está a convencer como, obviamente, convenceu o ano passado, onde foi campeão europeu. Neste momento, acredito que este jogo está muito encaminhado para o inevitável jogo com golos. Acho que é um jogo inevitável para isso. Eu não confio muito neste Mónaco, sinceramente, para fazer aqui uma surpresa, apesar que aconteceu em novembro, mas já foram uns meses largos depois dessa surpresa também. O Mónaco tem vindo a fazer uns jogos muito aquém da expectativa. O Mónaco deu 4 putas ao Rennes, não nos podemos esquecer. Mas o Mónaco tem feito jogos muito aquém da expectativa, não tem cumprido com a qualidade de resultados que se esperava do Mónaco esta época. E é tal situação. Nos últimos 10 jogos o Mónaco tem 2 vitórias. E isto não... Apesar de ser um jogo onde se direcione, e a ideia talvez, por ser estes 2 emblemas, tenhamos muita ideia de um jogo bom para ambas marcam. Também o PSG tem sofrido golos, a possibilidade de over 2,5 e tudo mais. Eu acredito que isso pode acontecer, mas o PSG leva. Eu acredito que sim, bravos. Leva não é no corpo, leva ao jogo. Não é leva no corpo. Pode sempre levar aquela pipoca no corpo, mas eu acredito que o PSG... Eu sei que nós vimos num jogo do PSG onde eles perdem 3-1 com o Rennes, ok? Mas bravos, vocês vejam um jogo. Eu acho que este jogo... Este tipo de jogos acontece. Mas se voltar a acontecer o que aconteceu no jogo, ou por exemplo se acontecer amanhã o mesmo tipo de oportunidades, quantidade de golos falhados até com baliza aberta da parte do PSG, o Mónaco leva 5. Bravos. Isto foi, eu não sei o que é que eles fizeram às balizas, mas aquilo tinha voodoo. Que ela não entrava, bravos. Por isso, amanhã eu vou confiar no PSG. Obviamente que tenho sempre aquele receio de haver possibilidade de golos da parte de Mónaco, mas acredito que o PSG leva isto. Gosto do PSG, empate e over 2,5. O PSG não perde o jogo, acontecem 3 golos no jogo, ou de 1,72. Por isso, esta é a aposta do jogo. E só vou fazer uma. Não vou inventar aqui a roda. Não vou tentar aqui buscar aquela expectativa do PSG para derreter, com um handicap -1 e tudo mais. Acredito que, obviamente, sendo o PSG e até o próprio confronto um pouco mais alargado entre estas duas equipas, nós temos handicaps -1. Nos últimos 4 ou 5 jogos tivemos 1, 2, 3, 4. Nos últimos 7 ou 8 jogos tivemos 4 handicap -1 para o PSG. Por isso, é até um tipo de aposta em que entre estas duas equipas bate para o favorito, PSG, mas acredito que se acontecer 3 golos no jogo, até podem ser para o PSG, existe uma pequena possibilidade de também haver aqui um do Mónaco. Este fator casa, Champions, é sempre uma ligação diferente a este troféu, este campeonato, esta competição, digamos assim, não é campeonato. Agora é meio campeonato, quer dizer. Mas isto é PSG, empate com 3 golos na partida. Depois... mais uma free bet. Temos o nosso David Castro. O Estoril devia chegar a casa e ser corrido à paulada pelos adeptos. Só digo uma coisa, estes filhos de uma... não há nada mais a dizer. É tratá-los abaixo de cão. Mais nada, bravos. Este era daqueles comentários que podia estar no top. Por isso, parabéns David pelo comentário, e é mesmo verdade o que aconteceu. Falhou-me uma odd de 65. É verdade. Eu fiz uma múltipla com todas as apostas do Vamos Apostar, que eu partilhei no Buy Me a Coffee. Ok? Mandei o meu print normal do Buy Me a Coffee e disse, vou fazer uma múltipla com estas apostas todas. E o empate anula. O odd deu de 100, mas depois o empate anula do Nápoles devolveu essa odd. E ficou com um odd de 65. Falhou pela vitória do Estoril. Eu fiz uma odd de 65, ela falha por uma, porque o Estoril perdeu 3-0 contra o AVS. Não há condições, não há explicação. É respirar, aceitar e seguir, e não falar mais no assunto. Não falo mais no assunto. Pralos, Benfica, Real Madrid. Bem, eu sei que é que vocês querem. Eu sei que vocês querem um gol do Turbino, mas eu não sei se a puta vai entrar com o Turbino. Eu só sei que ela... e tem aqui uma grande probabilidade de entrar.
Aí entre, nós ficámos a rir. Isto é um jogo para entrar. Eu acredito que isto é um jogo que acontece golos em ambas as partes, para começar. Acho que vai ser um jogo onde o Real Madrid vem com uma fome, vem com uma necessidade. O Benfica também já sabe quem está a defrontar. O próprio Real Madrid, esta época, é uma equipa que sofre golos. Tem sempre aquela capacidade de finalização, capacidade de construção e qualidade individual de jogadores que facilmente chegam lá à frente, mas é uma equipa que se perde um bocadinho em termos emocionais durante o jogo, ainda por cima no inferno da luz, a coisa pode descambar novamente. Mas acredito que o Real Madrid tem essa capacidade. No entanto, o Benfica tem mais do que a obrigação de meter uma pipoca. Isto é um jogo inevitável para as duas marcarem. Ponto final, ambas marcam, está tipo em cima da mesa. Depois, acredito que sai golos nas duas partes, sinceramente. Eu acho que isto pode ser facilmente aqui um 0.5 em ambas as partes. Ok? Onde é que está? Não estou a dizer que é o Benfica que marca, mas é um jogo onde o 0.5 em ambas as partes a 1,43. Eu acho que é uma excelente aposta a 1,43. É uma odd 1,43 sólida, porque temos o Benfica Real Madrid a fazer aquilo que sabem fazer, que é jogar, e o Benfica ainda por cima não pode facilitar amanhã, porque depois joga o segundo jogo no Bernabéu e a coisa pode se complicar. Amanhã é um jogo para golos, o 0.5 ambas as partes é interessante, o ambas marcam deve estar mais do que presente, arrisco-me até a dizer que o ambas marcam na primeira parte, é bem provável, ok? É bem provável. E depois, uma aposta um bocadinho mais ousada, será o over 1,5 na primeira parte. Acho que pode acontecer. Over 1,5. Eu acho que não é necessário fazer todas. Okay? Eu acho que se pode escolher a expectativa das duas equipas entrarem em campo e tentarem resolver logo na primeira parte. O Benfica, obviamente, à espera que o Real Madrid tenha, se calhar, um pouco mais de posse de bola. Apesar que no primeiro jogo não aconteceu isso. O Benfica entrou muito bem e fez pressão e conseguiu ter bola. É um jogo onde eu espero, tenho uma grande expectativa de golos. Okay? Over 1,5 na primeira parte é interessante. O ambas marcam nos 90 minutos, acho que é garantido. E depois, o 0.5 ambas as partes, é uma boa aposta para modo 1,40. Está feito? E óbvio que vocês queriam que eu dissesse que vou no handicap menos 1 Benfica, coisa que não fui no primeiro jogo, e acredito que amanhã meto aqui uma moedinha, mas não é uma aposta para, obviamente, ser partilhada como análise. Isto é uma aposta simplesmente para estar em live e dizer que eu também estou no handicap menos 1 e não é nenhuma análise da minha parte, nem é nenhum prognóstico para o vamos apostar. Eu sei, isto aqui é pessoal, handicap menos 1 Benfica, coisa que não fiz no último jogo e devia ter feito. E o resto, acho que a análise 100% para este jogo é mesmo as duas para marcarem. Para finalizar, a Champions, temos um Dortmund-Atalanta. Jogo difícil de prever, sinceramente. Mas antes disso, uma free bet, eu sei. Temos o Bruno Matos. Eu não sei se o Bruno Matos já ganhou free bets aqui. Eu só vou oferecer free bets a quem nunca ganhou. No entanto, eu tenho a sensação que o Bruno Matos já ganhou. Eu vou fazer o quê? Seguimos rijos e bravos. Obrigado, Bruno. Vou deixar o Bruno na mesma, depois entra em contato comigo e eu depois confirmo isso. Mas vou já dar outra, ok? Que é o Francisco Longo. Bora bravo. Obrigado, Francisco. Grande abraço. Paulos, Dortmund-Atalanta. O que é que vai acontecer neste Dortmund-Atalanta? Eu acredito que este fator casa é suficiente. Okay? A Atalanta está à rija, é um facto. Está também numa sequência de jogos boa. São 3 jogos seguidos a vencer. Antes dessa sequência de jogos teve uma sequência um pouco mais intermitente, é um facto. Onde teve apenas uma vitória em 5, 6 jogos. Neste momento vem 3 jogos seguidos onde marcou 7 golos. Estava aqui a fazer a conta matemática. Onde marcou 7 golos e sofreu apenas 1. Ou seja, apanha um Dortmund que, em termos de sequência de jogos e momento atual, está bem melhor do que o Atalanta. E depois o Dortmund é a tal situação, tem um bom fator casa. Tem um fator casa pesado. Tem aqui esta derrotazinha contra o Inter, mas é a tal situação. Foi uma derrota até, eu diria que foi um pouco surpresa o Dortmund não ter metido uma pipoca. No entanto, vejo um jogo para uma possibilidade de, com um bocadinho mais de medo, termos o Dortmund empate e over 1,5. Acredito que é um jogo que possa sair 2 golos, certo? Mas o Dortmund não perde. Dortmund empate e over 1,5 é interessante,
Para a malta brava que confia no Dortmund não perder, mas tem aquele receio da boa sequência de jogos atual do Atalanta, acho que podemos ir pelo anulada. 1,45. Empata nula, Dortmund a 1,45. São odds com uma faixa assim um bocadinho já a roçar o impraticável, mas ainda se aceitam. Esta odd 1,45 ainda se aceita. Por isso, empata nula Dortmund, para quem tiver confiança no Dortmund pelo fator casa, boa sequência de jogos, mas olhar para a Atalanta de meio de esguelha, ok? Vitória do Dortmund para quem tiver confiança e depois Dortmund empate e over 1,5 para quem achar que o Dortmund não perde, mas acontecem golos no jogo. Acho que é por aí. Seguimos. Para finalizar o dia, só aqui uma menção honrosa à situação, que é o Bristol City Wrexham. E eu olhei para este jogo com vontade de meter o ambas, mas este Wrexham manda enganar a malta. 3 jogos seguidos sem ambas marcam. Eu acredito que amanhã regresse. Pode regressar amanhã, mas não leva a minha stake. Vou abandonar. Tenho quase aquela sensação de que amanhã regressa, porque temos um fator casa do Bristol e classificação próxima entre as duas equipas, e acredito que é um jogo, sendo Championship, muito interessante para golos, mas eu fazer o 4º jogo seguido do Wrexham para ambas marcam e não bater já começa a ser forçado. Por isso, vou deixar rolar e perceber qual é a próxima sequência do Wrexham, talvez os próximos 2 jogos, para tentar perceber se continua ou não com este Wrexham para ambas marcam. De resto, não vamos ter absolutamente mais nada, é só mesmo isto. Champions na Braveza. Mais uma free bet para terminar. O Vonix, o Estrela Praia, onde foi uma miséria autêntica. Levar banho de bola do AVS Futebol Stade é simplesmente ridículo. Que venha à free bet. E veio. Parabéns pelo comentário. Muito obrigado. Vou oferecer mais uma só para finalizar o dia. O Gonçalo Souza. Boas, bravo. Aquele gol anulado ao Famalicão foi muito estranho. Eu também acho. Muito o Porto muito fraquito. Espero que volte com os jogos do início da época. Abraço, bravo. Ok. Parabéns, Gonçalo. Ora bem, eu também, mas eu não gosto de falar desse tipo de coisas aqui, não vamos apostar, mas é tal situação. É uma situação que foi anulada pelo VAR e siga. Paulos, muito obrigado. Um grande abraço. Vemos amanhã na live e depois nos vamos apostar para quarta-feira de Champions. E não te esqueças de fazer um comentário neste vídeo para participar novamente da Free Bet. Abraço e tudo bom.